Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre pirâmides, especificamente sobre volume. Vamos entender um pouquinho a respeito de como é o volume de uma pirâmide. Então vamos lá. Já sabemos que o volume de um prisma é o produto da área da base pela sua altura. Lembram disso? Quem não lembra, revisar, que é muito importante. Será que o volume da pirâmide também é da mesma maneira, gente? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá. Então, primeira coisa nós temos que acompanhar. Vejam este prisma que eu tenho aqui. Esse prisma, se eu pegar ele e fizer uma divisão, eu vou acabar ficando com 3 pirâmides. Observem que eu fiz uma divisão entre 3 partes aqui. E essas 3 partes vai dar exatamente formando, juntando elas, o prisma no caso de base triangular que eu estou trabalhando aqui. Ou seja, o volume do prisma vai ser a somatória do primeiro volume, da primeira peça triangular, prisma do nossa pirâmide, a segunda pirâmide e a terceira pirâmide. Sabendo-se nesse caso que as 3 ali vão ter o mesmo volume. Ou seja, o volume do prisma vai ser 3 vezes o volume de cada uma das pirâmides. Então, voltando aqui, eu tenho prisma e eu fiz uma divisão em 3 pirâmides iguais. Por isso que eu estou dizendo que os 3 volumes são iguais. Então, se o volume do prisma é igual a 3 vezes o volume de cada uma das pirâmides, se eu isolar o V, podemos dizer que o volume da pirâmide é o volume do prisma dividido por 3. Como nós já sabemos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, portanto, temos que o volume, no caso da pirâmide triangular que a gente está usando como exemplo, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Viu? Fácil da gente fazer a dedução. Mas e se a base não for triangular? Porque a gente fez essa dedução utilizando um prisma triangular que formou 3 pirâmides também de base triangular. Mas se for uma outra, com qualquer outra base. Para uma pirâmide qualquer, podemos dividir o polígono da sua base em triângulos, justapostos por meio de diagonais. Assim, a pirâmide fica dividida em pirâmides triangulares de mesma altura. Então vejam aqui, aqui eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, portanto é um pentágono. Vejo que eu dividi aqui em 3 triângulos a base, então a base ficou com 3 triângulos que somados eles vão dar exatamente o pentágono, tranquilo? E aqui eu fiquei com a pirâmide 1, a pirâmide de base A2 e a pirâmide de base A3. Ficamos com 3 pirâmides. Ou seja, a área da base da pirâmide original aqui vai ser a soma da área 1 mais a área 2 mais a área 3 desse exemplo. Agora, como é que a gente faria o volume? O volume seria 1/3 da somatória da área 1 vezes a área 2, a altura 1, mais 1/3 da área 2 vezes a altura, mais 1/3 da área 3 vezes a altura. Ou seja, 1/3 tem em todos, coloquei em evidência, a altura eu tenho em todos, coloquei em evidência. Coloquei entre parênteses a soma das áreas, área 1, área 2 e área 3. Poderia ter mais se fosse um outro. Isso tudo, na verdade, nada mais é do que a área da base. Ou seja, podemos generalizar que o volume da pirâmide é 1/3 da somatória da área da base vezes a altura. Fácil, não é verdade? Então, portanto, a partir de agora, quando a gente falar em volume de uma pirâmide, o volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Ou, simplesmente, o volume de uma pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre como calcular o volume de uma pirâmide, fazendo alguns exemplos que torna mais simples a compreensão. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.